Olá, tudo bom, gente? Bem-vindos a mais um vídeo dessa sequência sobre cidadania italiana. Se você chegou aqui no canal agora, seja muito bem-vindo. Bom, meu nome é Mariana, eu estou aqui na Itália desde dezembro de 2018 fazendo meu processo de cidadania e quero compartilhar um pouco da minha saga, da minha experiência, que está sendo diferente de muitas experiências que nós temos por aí, ok? Então eu sugiro que vocês assistam ao primeiro vídeo e vão assistir na sequência, caso você tenha alguma dúvida ou caso eu possa ajudar, tá certo? Hoje eu vou falar sobre como você escolher o Comune antes de vir aqui para a Itália. Por quê, gente? Porque eu vou ser sincera com vocês. Comigo aconteceu uma coisa que eu não gostaria que acontecesse com ninguém. Esse vídeo vai ser longo, tá? Eu já vou deixar claro que vai ser longo. Enfim, vou contar um pouco da minha história. Conforme eu disse no primeiro vídeo, eu contratei uma assessoria, tá? Essa assessoria que dizia ser muito experiente e que tinha contato com todos os comunes da região de Milão e etc, me colocou em um comune, gente. Horrível, entendeu? Em um comune que nunca tinha feito a prática, em um comune que não tinha mal padaria pra gente poder comprar as coisas pra comer. Então, assim, a escolha do comune é muito importante, tanto pela questão logística da sua vida, ok? Na Itália, porque você estará na Itália, você estará como um residente italiano, então você precisa ter uma logística, ok? Como pela questão da parte burocrática em si. A parte burocrática eu acho até que é mais importante do que a parte logística, gente, porque infelizmente o funcionário público italiano, ele muitas vezes é despreparado para fazer uma prática que ele não conhece, como por exemplo, no meu caso, eu fui para um comune que nunca tinha feito a prática da cidadania, tá? Então, gente, eu acabei indo para um comune, só para vocês me localizarem, eu estou hoje no norte da Itália, numa região que chama Lombardia, é a cidade onde tem maior concentração de pessoas da Itália, tá certo? Eu estou perto de Milão, não estou em Milão, mas é região metropolitana, e eu não vou falar o comune por enquanto, porque assim, eu estou tendo alguns problemas e não quero entrar nesse âmbito, tá? Mas, gente, sim, aqui no norte, normalmente as coisas são mais rápidas, elas acontecem de uma forma mais prática, né? Por que eu falo prática entre aspas? Porque a burocracia italiana, ela é burra, inclusive aqui no norte. Apesar de, às vezes, ela ser um pouquinho melhor, ela ainda é ruim. E, assim, a gente tem que vir muito preparado, gente, é o psicológico. Então, assim, quando você vai escolher um comune, o que você tem que se atentar? Primeiro, ao fato se essa comune já fez ou não o processo de cidadania, tá certo? Segundo fato, esse comune tem quantos processos em mãos? Será que ele está sobrecarregado? Será que ele não está? Porque, infelizmente, gente, a Itália está sobrecarregada de processos de cidadania. E não é só cidadania iuris sanguinis como a minha, tá? Existem muitos imigrantes na Itália. Muitos que vêm da África, muitos que vêm da Turquia. Então, assim, essas pessoas, elas também requerem a cidadania delas aqui, né? Então, o setor de cidadania, ele acaba ficando sobrecarregado. Então, o ideal é você saber como está a situação do seu comune, tá certo? Porque, gente, sinceramente, a prática, ela tem um tempo máximo para ser feito. E eles vão enrolar, sabe? Eles vão enrolar. E quanto mais trabalho eles tiverem, mais eles vão te enrolar. Então, assim, é sempre bom você antes mandar um e-mail para o comune, perguntar se eles têm experiência na prática, né? Porque, assim, é muito complicado quando você chega, igual a mim, e realmente você não sabe o que fazer, porque não tem o que fazer, né? A pessoa não sabe fazer e você não pode obrigar a pessoa a fazer do jeito que você quer, né? Apesar de ser a obrigação dele, da pessoa, né, que trabalha no comune, não vai ser você que vai ensinar, então, assim, é meio complicado, né? No meu caso, o que aconteceu? Essa pessoa, essa falsa assessora, que eu ainda vou falar sobre isso em outro vídeo, mas vai ser no momento oportuno,
ela me colocou em um comune horrível, gente. E essa assessora, estava muito despreparada. Então, ela mentiu muito pra mim. Eu perguntei diversas vezes se ela tinha conhecimento do comune, ela falou que sim. Mas quando eu cheguei na Itália, que eu fui ao comune e eu vi, né, a forma como ela estava agindo, eu percebi que ela, na verdade, tinha me enganado. E aí a minha saga começou de vez, gente. Porque eu tive que procurar outro comune, né? Eu tive que mudar de comune. Então eu mudei para um comune maior, né? Um comune onde teoricamente eles já tinham feito a cidadania, tá? Porém, no momento em que eu dei a entrada no meu processo, eu percebi que eles eram completamente despreparados também. Então, gente, antes de vocês virem para a Itália, pensem sempre nisso, tá? Primeiro, o norte, ele é mais desenvolvido, ele é um país completamente diferente da Itália do Sul. Então, assim, as pessoas aqui, elas acabam sendo um pouco mais eficientes, tá? O centro, ele é um meio termo entre o norte e o sul, inclusive nas questões burocráticas e de vida e etc, tá? E o sul, gente, o sul é uma parte muito complicada da Itália. É uma parte que passa por diversos problemas econômicos, sociais, políticos. Então, isso acaba interferindo um pouco na questão da cidadania, apesar de haverem, sim, alguns comunes bons no sul. Então, o ideal é sempre você ir para um lugar onde você tenha trânsito, entendeu? O trânsito que eu digo é o quê? Pelo menos um trem para você ir para a cidade maior mais próxima. No meu caso, é Milão. Então, realmente, eu posso pegar um trem aqui, em 15 minutos eu estou em Milão, isso é muito bom, né? O número de habitantes, tá? O número de habitantes. Quanto maior o comune, maior vai ser o fluxo de cidadania, de atividades que o próprio comune terá que fazer. Então, isso pode interferir no tempo, tá? E realmente o fato de você saber se o comune já fez ou não fez a prática de cidadania ou se ele vai aprender com o seu processo. Então, assim, é tudo uma questão de escolha, né? É muito bom quando a gente tem recomendações de pessoas. Então, eu não tenho Facebook, né? Mas agora, assim, eu tenho alguns grupos de WhatsApp de pessoas que vivem no Piemonte, na Lombardia, até mesmo em Roma. E assim, essas pessoas ajudam muito, acabam dando algumas dicas ou outra de qual é o melhor comune. Então, gente, tentem sempre pedir indicações de pessoas que já estão na Itália fazendo o processo, tá bom? Pra você não cair num comune... Desculpa. Pra você não cair em um comune ruim, né? E você ter a sua prática prejudicada. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu queria falar um pouquinho sobre como escolher o comune. Não é uma decisão simples, mas eu espero que te ajude um pouco essas dicas que eu dei e um pouco da minha história, porque realmente, gente, quando você chega aqui, a gente tá numa situação super vulnerável, e essa situação vulnerável, o que acontece? Você não sabe o que faz, você fica perdido, você sofre, você, entendeu? Você fica naquela situação difícil. Então, eu não quero que vocês passem por isso, tá? Tô contando a minha experiência para vocês saberem que sim, o processo não é fácil igual todo mundo fala, tá? Quando você faz sozinho, tá? Ou quando você faz com um assessor incompetente igual o que eu contratei, tá? Então, gente, se você gostou do vídeo, dá um like. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui que eu tento responder quando eu puder. E vamos tentar interagir. Se você tiver alguma dúvida, pode sim me falar. Se eu souber, né? Responder, eu respondo. Então, dá um like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal e vamos fazer essa comunidade crescer, tá bom? Um beijo, um abraço, tenha um ótimo dia. Arrivederci!